E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do Black Card Talks, o podcast aqui, né, da Black Card, e a gente tem vindo aí numa sequência de entrevistas muito legais falando sobre alto luxo. E eu não podia deixar de conversar com essa pessoa que está aqui ao meu lado, porque a gente fez um café da manhã um dia desses. Eram umas 5 pessoas, eram 5 jornalistas só, você, a Giovana, mais uma outra pessoa da sua equipe. E vocês estavam falando que você brincava muito, né, no começo, quando você chegou na Orit, né, a empresa, que vocês tinham um segredo muito bem guardado. Você falou, não, a gente não pode guardar esse segredo, tem que contar para todo mundo. E é exatamente por isso que a gente está aqui. A gente quer contar esse segredo para você, que é da Orit, que é uma loja de joia de segunda mão, né, que vende joias second hand. Nós compramos e vendemos joias second hand. Todas as joias que temos para vender foram joias que nós compramos de pessoas físicas. E nós vamos entender mais sobre isso agora com a Cláudia Krieger, que é CEO da Orit. Prazer. Na verdade, obrigado por me receber aqui na loja. Né? É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui em nossa loja, nossa flagship, que é a loja de Higienópolis. Sim, eu cheguei na Orit em 2022. A Orit é uma empresa que tem mais de 65 anos de história, é uma empresa que vem, né, de família, de geração em geração. E eu cheguei em 2022 como executiva da empresa e as pessoas se orgulhavam de falar que nós éramos um segredo. E que orgulho tem de ser segredo. Eu quero falar para o mundo. Depois que eu conheci a Orit, eu digo, a gente tem que falar para o mundo quem somos. Não, depois que eu conheci também, eu falei, nossa, não, então é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, que assim, vocês têm a garantia de 360 dias de troca. Temos. Que com isso você pode ir acumulando, né, ou melhorando a sua coleção, enfim, Sim, comprando produtos cada vez mais caros. Enfim. Sim. Vamos falar sobre isso ainda. Mas fala um pouquinho primeiro sobre esse mercado em si, né? Assim, existiu um certo preconceito de comprar a joia usada, porque tem aquela questão da energia, nossa pedra, Sim, sei lá de quem que veio. O mercado second hand aqui no Brasil, ele é um mercado, o de joias e relógios de luxo, é um mercado que ainda está iniciando, ele ainda é muito novo. O mercado de second hand, que eu acho que a gente conhece bem, que o público conhece bem, é o mercado de bolsas, que já está aí há algum tempo, mas no mundo, esse mercado de joias e relógios de luxo second hand, ele gira algo mais do que 30 bilhões de dólares no ano. Então é um mercado pujante, é um mercado forte. E a Orit, ela veio, e de novo, né, o mercado de joalherias aqui é um mercado que, isso não é aqui só, a verdade é no mundo, né? O mercado de joias no mundo é um mercado que tem um percentual muito grande de empresas familiares, regionalizadas, e isso não é diferente aqui no Brasil. Então tem os líderes de mercado, né? Tem as grandes joalherias e tem as pequenas joalherias regionais. A Orit, ela entra no mercado que não é o de novo, é o mercado de usados, e aí tem essa coisa do, não vou comprar uma peça nova não, eu vou falar de manhinha, eu sou recifense, eu acho que dá para perceber pelo meu sotaque, e minha mãe passou por uma situação, e eu queria estar perto dela naquele momento. Sim, hoje eu moro nos Estados Unidos, eu queria estar perto, ela mora em Recife, eu queria estar perto dela em algum momento, e eu comprei uma peça da joia, ela é muito católica, né? Nós somos muito católicos, e eu comprei para ela um terço de ouro na Orit, para entregar a ela, e pedi a um irmão meu que entregasse. E eu nunca via minha mãe usando, eu disse, não é possível, não está usando. E um dia que eu cheguei em casa, que eu fui visitá-la, eu perguntei, mãinha, por que você não está usando o terço? Aí ela fez assim, aí ficou meio desconfiada, ela fez assim, é que eu acho que eu engordei, ele não coube, né, no meu pescoço. Desculpa da mãe. Aí o meu pai assim, né, por trás, aí eu fiz assim, mãinha, por quê? Aí eu fui direta, né, eu fiz, por que você não quer usar o terço? Ela fez, minha filha, sei lá, foi usado, né, a gente não sabe quem usou. Aí nessa hora eu disse a ela, e eu uso isso muito como exemplo para o meu time. Nessa hora, o que eu disse à minha mãe, que foi de coração para ela, eu disse, mãinha, pense no motivo que eu dei. Eu dei isto a você porque eu queria estar perto de você nesse momento. Essa é a intenção real, né? Essa é a intenção. Então, a energia não é do produto, não é do material, a energia é de quem está dando quem está dando, né, a joia a você, ou quem está usando. A energia é nossa, né? A energia é do ser humano.
E depois disso, ela imediatamente colocou e usa até hoje, está lá no pescocinho dela. Eu estive com ela na semana passada e estava lá no pescocinho dela, bonitinho. Então, esse preconceito, a verdade é, a gente compra carro usado, a gente compra imóveis usados, a gente compra bolsas usadas, por que não comprar joias usadas? E joia tem um aspecto que ela é eterna. As joias são eternas, né? Esse anel que eu uso aqui, ele é da década de 50, 60, tá aqui. Platina, diamantes, e ele vai ficar comigo, tá novo. E eu comprei aqui na Orit, e ele vai ficar comigo pelo tempo que eu quiser. Eu posso dar à minha filha, né? Que é uma criança, que é uma menina, e que vai usar em algum momento, ou não, que ela vai se desfazer, ela vai vender e vai comprar algo que para ela, naquele momento, faz mais sentido. E tem uma coisa legal quando você pega todo o acervo aqui da loja, é que você consegue encontrar peças exclusivas, peças achados assim mesmo, né? Sim, a gente chama dos nossos achadinhos, que são peças únicas. São peças únicas e aí únicas porque foi feito por alguém. Alguém pediu que fizesse, alguém pediu a uma ourives de confiança que fizesse uma joia especial, né, diferente. Pode ser uma joia que foi fabricada nas décadas passadas, joias vintage, que são belíssimas. Pode ser uma joia o relógio, né, de marcas internacionais, que não estão mais disponíveis, não fazem mais parte do acervo atual, da coleção atual daquela joalheria. Então aqui tem para todos os gostos. E tem aquelas peças que chegam e já saem. Tem peças que chegam e já saem, e aí todo mundo tem que ficar de olho no nosso site, no nosso e-commerce, porque há peças que são aquelas desejadas, que a gente chama peças desejadas. São peças únicas, são peças, como eu posso falar, icônicas mesmo, sabe? Aquelas peças, aquela peça que tem o diamante muito, muito bonito, ou que fez parte de uma coleção de uma joalheria importante, internacional, e nós temos aqui, mas elas duram 2 dias. Eu queria até mostrar para vocês o relógio, aquele Bulgari Serpente. Sim. Já perguntei aqui, saiu em 2 dias. Entrou e saiu, é muito rápido. Ele estava por aqui? Ele estava por aqui. E foi vendido no e-commerce? Foi vendido no e-commerce. Você separou algumas, né? Eu separei. Olha a minha capacidade de fazer coisas erradas, né? Separei aqui, depois a gente faz detalhe. Por exemplo, é um colar de ouro branco, diamantes, turmalina Paraíba, e vem com esse rubi, que a pessoa pode trocar. Então, um dia eu uso a turmalina Paraíba, no outro dia eu uso o rubi. Exatamente, 2 peças em uma. Você não acha em qualquer... É um achado, você não acha por aí, né? Em qualquer joalheria. Aqui, eu sou a louca, a louca por esses anéis vintage. Então, é um anel vintage que tem mais de 2 quilates. Essa pedra central tem 1 quilate. Maravilhoso. Exato. É só seu. Quem compra faz sucesso, porque só ela tem aquela peça. Eu já estou de olho nos relógios ali também, ó. Tem uns bem legais ali que eu já estava de olho. Tem relógios, sim. Temos relógios de todas as marcas de luxo. Então, a gente tem relógios, desde relógios em ouro, né, vintage, até relógios que não existem hoje, que a depender da marca, como um relógio Rolex, por exemplo, você fica na lista de espera. E aqui, como a gente tem peças que são usadas, eu compro de pessoas que decidiram vender para nós, você você encontra o seu relógio aqui e já sai usando aqui da loja. Isso é uma coisa legal. Não tem esse negócio de esperar para usar. Exato. Vamos falar um pouquinho do e-commerce, porque no e-commerce você consegue colocar lá, né, na lista de desejos, e aí na hora que chega a peça, você é avisado que a peça chegou e pelo e-commerce mesmo ela entrega para você. Sim. A gente tem o e-commerce... eu quero falar do e-commerce em joalherias, né? No mundo, o e-commerce de joalherias, ele tem aí, representa 12% de faturamento. Ele tem a importância, né, no negócio de joalheria. A gente aqui tem um e-commerce, nós temos hoje 5 lojas no estado de São Paulo, né, em grandes shoppings do estado de São Paulo. E eu comento com o time de e-commerce que a gente tem o Brasil inteiro para vender.
Então, é a oportunidade que a Orit tem de oferecer ao cliente que está lá em Recife, que está lá em Fortaleza, que está lá em Porto Alegre ou em Curitiba, de comprar, ou em Cuiabá, de comprar uma joia que, por acaso, ele não encontra na cidade dele, com toda a segurança, porque a gente entrega com a peça, ela vai com seguro, e a pessoa recebe aquela peça. Eu posso falar já de uma super novidade que nós temos. Quem compra uma peça na Orit, compra uma joia e um relógio de luxo na Orit, a gente tem tanta confiança, a gente tem tanta certeza do que a gente compra e da curadoria que a gente faz, que nós temos um produto, nós lançamos um produto em 2024, que é o Orit 360. Isso é um orgulho para mim. O Orit 360 é daquelas coisas também, quando eu cheguei, é como o segredo que eu vi. Eu tenho uma empresa, vou contar como é que foi essa história, né? Tem uma empresa que é uma empresa de móveis, é uma empresa europeia, que se chama IKEA. Isso, IKEA, nos Estados Unidos chama-se IKEA. Obviamente eu entrei para consumir algo, comprei um móvel, e ao comprar o móvel, chegou em casa, ela é fechadinha, com a caixa fechadinha, meu marido já disse, não cabe, você errou, né, o tamanho. Aí eu, ai meu Deus do céu. E eu tinha visto, na entrada da IKEA, você tem assim, tem algo assim, você pode mudar, aceitamos que você mude de ideia, você pode trocar em até 360 dias. Aí eu fui ler a política, e a política dizia assim, você pode fazer a troca em até 360 dias, desde que você não use o produto e que esteja embaladinho. Aí eu vim aqui para a empresa, conversando com o meu time aqui, eu fiz assim, gente, eu quero lançar o Orit, não tinha esse nome, né? Eu quero lançar a possibilidade, eu quero lançar um produto com a possibilidade do cliente vir aqui. Ele compra uma joia e ele tem até 360 dias para fazer a troca aqui na Orit. Todo mundo olhou daquele jeito, como assim? A louca, né? Imagina o não, assim, uníssono que eu recebi. Calma, vamos pensar. Como assim? Como assim? Aí a Giovana, como assim, Cláudia? A troca aqui no Brasil é em até 30 dias. Como é que você quer lançar um produto em até 360 dias? Eu disse, gente, nós compramos e vendemos joias e relógios de luxo. Por que não dar ao meu cliente a possibilidade dele comprar? Aí, diferente do IKEA, a gente fez uma inovaçãozinha. A gente quer que o cliente use, a gente quer que o cliente usufrua, né, daquela delícia que é usar uma peça nova, cuide daquela peça e em até 360 dias, se ele quiser trocá-la, ele vem aqui pelo site ou em uma de nossas lojas e faz a troca por outra peça nova, né? Ele escolhe. Eu sempre uso um exemplo que é assim, nós mulheres, a gente gosta, né, vamos para um casamento, por exemplo, a gente quer usar uma joia especial, aí a gente compra aquela joia especial, não serve mais, né? Muito dificilmente a gente gosta também de repetir coisas. Eu, por acaso, repito, mas que tal você trocar? Eu vou para minhas férias, ou vou para um jantar especial. Venho na Orit, pego aquela peça bacana, um relógio bacana, uma pulseira bacana para aquela ocasião e tá tudo certo. A gente começou isso em 2024 e o ano passado, né, de 2025 para 2024, a gente teve um crescimento de uns 300%, de aproximadamente 300% no nível de trocas e as pessoas saem satisfeitas. O que o meu time de lojas fala é todo mundo sai satisfeito, porque ninguém acredita que existe uma joalheria que só vende produtos, né, de metal precioso, com joia, com pedras preciosas que troca em até 360 dias. Mas aí você paga 10% pela troca, né? A cada vez que você vem, você entrega a sua joia, o seu relógio, nós recebemos aquilo pelo preço que você pagou, né, pelo preço da nota fiscal pago, desembolsado, e
a troca você tem que pagar, hein? A nova peça ela tem que ter um valor 10% mais alto do que a peça que você está entregando. Mas faz sentido, porque é como se fosse um aluguel. Você ficou um ano com a peça podendo usar e você trocou por outra, né? E também é legal, eu fiquei pensando no meu caso. Eu quero chegar no Rolex de 130 mil. Eu não preciso pagar 130 mil agora. Começa com um de 10, e você vai fazendo ano de 20, no outro ano de 30, até você chegar lá. É isso, é exatamente isso. E acaba que isso vira investimento, né, Cláudia? Porque é uma peça que, bom, até você que veio de banco falava, né, que você sugeria para os seus clientes que parte da diversificação fosse em joias. Sim, parte da diversificação, isso o mercado financeiro recomenda, né? Parte da diversificação de um cliente de alta renda, depois que o cliente já faz a sua diversificação para proteger contra inflação, para proteger contra mudanças de câmbio, enfim. O mercado financeiro recomenda que de 3 a 5% do seu patrimônio ele pode estar como investimento alternativo em joias ou relógios de luxo. Até porque a liquidez é imediata. Porque a liquidez imediata, exatamente. É reserva de valor. O que a gente chama aqui, isso é uma reserva de valor. A joia e o relógio de luxo, ela mantém o valor e, se você precisar vender, você tem liquidez na hora. E como que é para poder fazer essa compra aqui? Porque tem, né, assim, principalmente falando em expansão, você vai ter um ourives, você vai ter alguém que entenda de joia em cada uma das lojas que você abrir. Você conseguiu também criar um sistema que te permite expandir sem ter que ter toda essa estrutura em cada um dos lugares. Então, vou contar um pouquinho do meu histórico. Minha vida foi no mercado financeiro. Eu sou economista de formação, trabalhei em banco de atacado por mais de 20 anos e tive uma experiência em banco de varejo, que eu digo que tudo na vida é sorte. Eu passei 2 anos em distribuição de investimentos e eu tive conhecimento do varejo de bancos. Para que a gente possa fazer isso que eu estou te dizendo, né? Oferecer o 360, para que a gente possa ter um site que é um site que possui peças, a gente tem no site 2.000 peças diferentes, únicas, para que o cliente se delicie e ache lá o que ele quer. A gente precisa ter fluxo, a gente precisa ter processo, a gente precisa ter governança. Então, baseada naquilo que eu aprendi naquele mercado, que é um mercado que tem bastante disso, né? Os bancos precisam ter essa governança, foi isso que eu vim fazer aqui na Orit. E além disso, eu copio, né? Como eu copiei da IKEA. Não, mas é muito legal assim, copiar também de outros mercados, né? Eu acho isso bacana. Porque... Exato, copiei de imóveis, por que não copiar de bancos? E os bancos, eles têm o que a gente chama de mesa de operações, ou mesa de especialistas, a depender do banco. Que nada mais é do que especialistas que ficam centralizados na administração e que dão apoio aos gerentes que estão na ponta atendendo o seu cliente. Apoio técnico, apoio, no caso deles, de investimentos ou de empréstimos. E a gente aqui, nós, Orit, quando eu cheguei na Orit, nós tínhamos 2 lojas. E com 2 lojas é fácil você ter especialistas dentro de casa, né? É mais fácil você achar pessoas que conhecem profundamente desse mercado. E foi uma das barreiras que eu, na época, uma das limitações que eu pensei para a expansão. Como é que a gente vai expandir, né? Se é muito difícil, é um mercado muito específico. Como é que eu vou ter vendedores que conheçam profundamente daquela pedra que eu falei, ou profundamente do relógio né, específico da década de 50. E aí foi uma cópia aí dos bancos que a gente criou, que a gente chama de mesa de operações dentro da Orit. E o que é isso? Nós temos vendedores e para a expansão é assim que a gente pensa. Então, assim, qual o critério, né, para escolhermos um vendedor? O que é que nós, como empresa, queremos que o nosso vendedor apresente ao nosso cliente? Então, como empresa, nós somos do mercado de luxo. Nós vendemos joias, vendemos relógios de luxo. Então, somos do mercado de luxo. Queremos pessoas que tenham empatia, pessoas que tenham capacidade de conversar com o nosso cliente, que tenham capacidade de entender o nosso cliente e que tenham o básico, que entendam o básico
de como você testa uma peça, porque todas as peças que a gente compra, nós testamos para que ela seja vendida. E testamos para quê? Para saber se o metal é precioso, para saber se é diamante ou não, né? Enfim, e compramos apenas aquilo que a gente testa a originalidade. Nessa linha, a expansão ia ficar muito difícil. E aí, com essa mesa de operações, o que é a mesa de operações? Basicamente é o seguinte, a Orit contrata vendedores que tenham características. Eu digo que a primeira característica para entrar na Orit é gostar de gente. Gostar de gente, porque a gente lida com gente todos os dias. Então, gostar de gente e gostar de encantar. Quando eu falo encantar, é encantar o cliente, é encantar o colega, é desenvolver relação. Então, esse é o princípio da Orit. E saber lidar com o momento também, né? Porque imagina, chegou aquela pessoa aqui querendo vender uma joia, de repente o vendedor vai ter que dar notícia para ela de que era uma biju. Aí pronto, como é que você lida com isso? E nossos vendedores, eles são... Tem treinamentos, tem essa questão da gente escolher gente que gosta de gente. E quando eu falo gente que gosta de gente, é muito difícil você ter pessoas que gostem de pessoas que não se coloquem no lugar do outro. E toda vez que a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ser melhor, a gente consegue se comunicar melhor. Então, sim, acontece isso, né? Chegam joias aqui. E quando vai se fazer o teste, não é bijuteria. E a gente tem que falar isso para o nosso cliente. Mas o nosso time, ele fala de forma elegante, de forma respeitosa, que tem a ver com esse negócio que é o nosso princípio básico na empresa, gostar de pessoas. Agora, tem aquela outra que vem também entregar a aliança do casamento que, né, tá querendo se livrar daquilo e ainda faz o dinheiro. Tem algumas que vêm, não só aliança, entrega a aliança, entrega a joia que o ex-marido deu. E a verdade é que aqui eu tive uma cliente de uma loja nossa que comentou com a nossa líder de loja e eu fiquei emocionada com o que essa cliente falou, que ali ela estava vendendo porque ela queria ajudar o filho a fazer um novo negócio. E ela virou para a líder da loja e para a vendedora, avaliadora que estava na frente dela, à mesa, e disse: vocês não sabem, mas o que vocês fazem é puro amor. Porque eu estou vendendo aqui por amor. E vocês me ajudaram a exercer né, isto. E vocês me ajudaram a realizar isto. E a verdade é essa, né? É o puro amor. Então, é o puro amor e é o puro... transformação. Eu falo muito em transformação nessa empresa. É a gente transformar ou participar da transformação da vida do outro. E aí a gente falou da mulher que se separou e que não quer mais olhar aquelas joias, porque nem quer, porque aquilo lembra ela um passado que não pertence mais, e não quer porque aquela mulher, aquela nova mulher já não faz, aquelas peças já não fazem mais sentido. Mas ela pega outras aqui, aí pronto, é um novo momento. A gente recebe a pessoa aqui, ela vende pra gente e a gente apresenta uma enormidade de opções, alternativas e ela sai renovada, né? Isso é transformar, não é? Fazer parte dessa transformação. Vamos falar um pouquinho mais da tecnologia por trás da mesa que você falou, né? Assim, a coisa da expansão. Eu tô aqui numa loja em São Paulo, que beleza, tem as pessoas aqui que conseguem fazer essa avaliação. Mas se você abrir uma loja em Belo Horizonte, por exemplo, você consegue conectar com a pessoa dentro de uma loja de uma outra? Sim, mesmo aqui em São Paulo. A gente tem uma mesa de operações, então a gente tem equipe treinada nas lojas para testar, eu diria, 99% do que vem aqui, testar a sua originalidade. Só que para a expansão eu preciso ter velocidade e eu preciso ter especialidade. Então, vou abrir uma loja fora de São Paulo. Abrimos, né? Abrimos uma loja em Campinas. Como é que a gente dá suporte a esse time de Campinas quando chegam a joia? Porque chegam joias que mesmo o mais experiente dos gemólogos titubeia, quer ter uma segunda opinião. E nós temos isso dentro de casa. Então, o que é que a gente fez? Qual é a tecnologia? Toda compra que é feita em uma das lojas da Orit, essa compra ela tem, o nosso time de loja tem um ponto no ouvido, tem câmeras, a gente fala para o nosso cliente, né, que existe esse vídeo online que é feito, áudio e vídeo que a gente faz online, e que tem uma mesa que está acompanhando aquela compra a distância de longe.
E ela é uma tecnologia com câmeras, áudio, e ela é tão perfeita que, por exemplo, o nome do meu marido, que está na minha aliança de casamento, o nosso especialista lá consegue São ler. essas câmeras? Não, essas câmeras são de segurança mesmo. Nós temos câmeras de segurança. Cada mesa tem uma câmera. Tá. Ela é muito delicada. Olha como ela é delicada. Ela é muito delicada, porque a gente também tem um cuidado de fazer a nossa loja ser aconchegante, bonita aos olhos do nosso cliente. A gente quer que o nosso cliente se sinta bem. A gente está sentado aqui, se você olhar para cima... É o sol. Aqui não é o sol, mas é a luz, porque Orit é luz. Então a gente quer ser luz na vida do outro e a gente quer que o cliente sinta isso aqui, sinta essa boa energia dessa empresa. Mas aí eles fazem a compra, a avaliação. E online ele tem uma pessoa que são especialistas que têm bastante anos de experiência fazendo isso, e eles vão direcionando, e eles falam assim, vira um pouco, olha tal coisa, coloca assim, e dali já sai a avaliação. Falando sobre expansão, né, para a gente terminar a nossa conversa, você está num momento de crescimento grande aí, né? Inclusive vendo novos mercados diferentes. Já tem uma loja nos Estados Unidos e estão expandindo para outros mercados. Exatamente. Nós temos 5 lojas no estado de São Paulo, uma loja nos Estados Unidos, um escritório no Rio de Janeiro. E a Orit hoje está pronta para expandir. Eu costumo dizer que esses últimos 3 anos foram anos de consolidação da governança, né? De fazer as coisas da forma que tem que ser feitas, com fluxos, processos, para que a gente consiga garantir na ponta, para que a gente consiga garantir para o nosso cliente a segurança do negócio. Isso está feito, né? Obviamente é tudo dinâmico, então a gente melhora o tempo todo, mas assim a base está consolidada. Então agora é momento de expandir. Temos um crescimento planejado de pelo menos 7 pontos aí de venda e de compra para clientes, com clientes. Queremos expandir internacionalmente, então já estamos tratando de uma expansão para a Ásia. Então devemos ter um escritório, uma loja na Ásia, agora ainda no primeiro semestre. E vamos entrar com um novo modelo, que é um modelo que testamos no Rio de Janeiro, mas é um novo modelo para nós aqui em São Paulo, que é um modelo de escritório. Então, vamos abrir um escritório no Itaim. E o conceito é sempre assim, estar perto do nosso cliente. O conceito é, o cliente, ele vai ter a Orit ali ao lado dele. Então, esse do Itaim, que será no complexo Kinoplex, deve ser aberto em 30 dias. Nessa semana, estamos conversando para abrir em um outro shopping aqui em São Paulo. E a expansão esse ano, eu digo que o segredo acabou. Acabou! Mas se ainda não tem Orit na sua cidade, tem o e-commerce. E aí qual o caminho para as pessoas encontrarem? Quem está lá em Recife, eu falo de Recife porque eu sou recifense. Eu falo de Nova Era, Belo Horizonte também, Mineiro, aqui cada um Mas de um eu canto. morei em Belo Horizonte, eu amo Belo Horizonte e amo, e assim, trabalhei por muito tempo em muitas cidades aqui. A verdade é que a gente tem o e-commerce. Busquem, olhem o nosso site, a gente trabalha muito duro para que a gente traga a melhor experiência para o cliente, a mais fácil, a mais segura, a mais... Eu costumo dizer que se o meu cliente não me procura para comprar algo, não procura a nossa central de relacionamento para comprar algo, é porque nós estamos sendo muito eficientes na forma de comunicar a ele a nossa peça pelo site. E esse é nosso objetivo. Esse é nosso objetivo. Que será cumprido. Temos uma meta aí de fazer com que o e-commerce faça parte fortemente do faturamento. Então, como eu comentei antes, o faturamento de e-commerce no mundo de joalherias, no mundo, é 12%, 13%. A meta que eu ofereci... Para a Giovana que está ali. A Giovana está aqui me escutando, que é a responsável por isso. É de 20%, e eu sempre digo que é olhar o copo cheio, porque a gente tem o Brasil inteiro para oferecer os nossos produtos. E o Brasil e o Brasil quem está em São Paulo, e eu morei muitos anos aqui em São Paulo, quem está em São Paulo, obviamente a gente tem tudo aqui em São Paulo, mas esquece que
tem tudo fora de São Paulo também. Então eu quero, aquele nosso segredo é para o Brasil inteiro e quem sabe para o mundo, né? Porque a gente está chegando também em alguns outros continentes. Perfeito. Bom, estou deixando aqui embaixo os links, né? Tanto do site do e-commerce da Orit, também o Instagram de vocês. Eu acho que é um caminho também para poder ver as peças e as coisas que estão acontecendo na loja. Mais algum ponto que você gostaria de falar? Quero falar que é uma alegria estar aqui com você, é uma alegria poder falar dessa empresa que tenho certeza vai conseguir transformar esse mercado de luxo e é uma alegria poder fazer parte disso nessa altura da minha vida, fazer parte dessa transformação. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado você, Cláudia Krieger, CEO da Orit. Obrigadão pelo papo, valeu demais. Obrigada. E até a próxima, pessoal.